Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e hoje estamos no 16º episódio. Aqui você verá um conteúdo para ajudar você, pai, mãe, cuidador, educador, em novos caminhos, novas possibilidades para a educação com as crianças. E nesse 16º episódio falaremos sobre o papel do pai na educação dos filhos. Com ele, que é formando em psicologia e educador parental, Cid Paes. Bem-vindo, meu amigo! Grande Rodrigo, prazer estar com vocês aqui. Sim. Muito bom estar em São Paulo, podendo conversar um pouquinho sobre paternidade e estar fazendo parte desse projeto incrível aí que você está carregando. Pô, cara, você foi um dos primeiros caras que eu falei sobre esse tema. Verdade. Lembra quando a gente conversou a primeira vez? Lembro, cara. Foi o quê? Dezembro, janeiro ali, talvez? Dezembro, janeiro, isso aí. A gente conversou, o Cid... Na verdade, o Cid fez um comentário em um post que eu tinha curtido. E aí eu vi o comentário dele. Aí ele falou, poxa, tá faltando pais para falar sobre esse tema. Aí eu chamei ele e falei, cara, vamos conversar com você sobre esse tema? Porque foi a primeira pessoa que eu falei sobre parentalidade e paternidade de uma forma aí mais aberta ali, com um outro homem, sobre essa dificuldade para que os homens falem sobre paternidade. Para que eles se conectem com os seus sentimentos, conectem com os sentimentos dos seus filhos. Mas, Cid, antes de a gente começar o nosso bate-papo, quero fazer uma pergunta para você. O meu propósito é ajudar pais, mães em melhores caminhos para a minha educação. Qual é o seu propósito? Rodrigão, acho que a gente está na mesma pegada aí. Eu penso que o nosso propósito, né, de modo geral, em primeiro lugar, é fazer com que os pais tenham mais consciência disso, né? Então, para que os nossos filhos possam conversar com a gente sobre os mais variados assuntos, para que eles possam se sentir seguros em nos procurar quando tiverem dúvidas, quando tiverem problemas. Então, eu acho que o propósito é esse, é estar próximo das minhas filhas, hoje e sempre, para que elas se sintam acolhidas, amadas, respeitadas, né? Eu acho que esse é a grande sacada que a gente precisa passar aí, não só para os nossos filhos, mas também para quem está ouvindo a gente aí, para os pais, futuros pais. Cara, você tem 2 filhas. 2 filhas. Igual eu. Qual é a idade delas? A Manuela está com 10 e a Laura está com 5. Eu vejo você muito ligado a esse tema de paternidade, esse tema de amor, respeito. Eu vejo você muito preocupado, seja nas redes sociais, seja quando nos nossos encontros, né, aquele paizão que sempre está ali, sempre presente. Você sempre foi assim? Ou você teve uma virada de chave com relação à conexão com as suas filhas? Rodrigo, eu preciso confessar que eu não fui 100% assim, sempre não. Eu penso que quando a minha primeira filha, né, a Manu, ela nasceu, eu não era um cara tão presente. Eu confesso que eu perdi alguns momentos, algumas coisas ali que eu poderia estar mais presente na vida dela. Mas isso foi mudando, principalmente quando a Laura nasceu, que é a segunda filha. Acredito que isso é uma questão também de maturidade, né? Então, eu me fiz mais presente na vida da minha segunda filha. E, obviamente, isso refletiu também agora na Manuela, que é a mais velha. Mas eu não fui um cara 100% presente, não. Não posso dizer que eu era um cara que abandonei minhas filhas, ou enfim, que eu não participava da vida delas. Mas eu não era 100% ativo, né? Boa. Acho que você falou tudo agora. Você não era 100% ativo. Então, a questão da presença é ser ativo ali mesmo. Uma vez o Cid fez um post muito legal. Ele estava numa escola, numa das reuniões das filhas, acho que era da mais velha, se eu não me engano. Ele tirou uma foto. Aí tinham 30 ou 40 mulheres nessa sala. 20 ou 30, né? Mulheres. E só você de homem, né? Nessa sala. Acho que é aí que tá, talvez, nessa presença. Como que foi, cara? Como que você foi se conectando nesse universo? Como você falou, eu preciso estar mais presente, eu preciso estar mais ativo. Como que foi essa trilha que você percorreu? Cara, eu acredito que isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos tempos, né? A gente tá criando essa conscientização. Sim. E eu vejo hoje que alguns pais estão participando mais da vida dos filhos. Então, em reuniões escolares, eu já consigo perceber um pequeno aumento, onde há pouco tempo atrás a gente só via mães. Então, hoje eu consigo olhar para o lado, identificar alguns pais ali. Eu faço parte hoje de um grupo da escola da minha filha mais nova, da mais velha não, mas da mais nova, onde eu sou o único homem. Confesso que eu falo pouco, me manifesto pouco ali, mas eu estou presente ali, eu entendo o que está acontecendo.
Então, eu me vejo muito mais presente hoje na vida das minhas 2 filhas, principalmente por causa do nascimento da caçula. Mas a gente precisa realmente passar isso para as pessoas, da importância dos pais, né? Da figura masculina, estar ali acompanhando a vida dos filhos, seja na escola, seja numa atividade extracurricular, enfim. E eu tenho conseguido fazer isso de uma forma mais efetiva, mais eficiente, e eu fico muito feliz em estar podendo participar mais da vida, ativamente, da vida das minhas filhas hoje. Você teve alguma inspiração para esse momento mais ativo e mais presente? Alguém que você viu, ou algo que você leu, que te deu esse estralo? Cara, a minha maior inspiração sempre foi, né, o Pianjas. Eu acho que ele é um cara, Queridão. assim, fora da curva. Ele é um queridão. Queridão, né? Inclusive, prefaciador do nosso livro. Mas, além dele, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que todos os nossos colegas coautores ali são uma grande inspiração, porque cada um tem uma história muito bacana. E não são só histórias, né? São conteúdos. Então, a gente... o leitor vai poder ver depois no nosso livro que ali não tem apenas histórias. Tem muito conteúdo, então tem muita coisa bacana que as pessoas podem ali tirar algum proveito disso. Gente, eu chamei o Piangers. Eu tô esperando, eu tô numa fila de 1 ano e meio. É só 1 ano e meio, só 1 ano e meio. Eu tenho fé que eu vou conseguir, tá bom? Ele ficar sentado aqui, ó, desse lado aqui, ó, e a gente trocando ideia. Cid, eu vou chamar você, tá bom? Pra participar desse episódio, hein? Deixa anotado aí. Tamo junto. Que ele também é uma grande inspiração pra mim. Você falou da importância do pai nessa relação, nesse desenvolvimento. Como que você traz isso para nós aqui, como talvez ali os aspectos do reflexo que acontece no desenvolvimento da criança quando tem a presença paterna em sua casa? Cara, isso é meio profundo, tá? Mas vamos lá, eu acho que a gente se fazer presente, né? E a gente começa a perceber isso quando a gente vê o brilho nos olhos dos nossos filhos, né? Das nossas filhas, no caso, e elas compreenderem ali que há amor, que há carinho, que há respeito. Ontem mesmo eu tô aqui na casa dos tios aqui em São Paulo, e a gente estava sentado lá vendo o surf. A minha mais nova, do nada, subiu no meu colo, me abraçou e aí me deu uns beijinhos na bochecha, ficou olhando para mim, e aí eu vi aquele brilho no olhar, sabe? Do tipo assim, de admiração. Ela por mim, obviamente, eu por ela. Então, eu acho que essa é a importância da presença da figura paterna na vida dos nossos filhos. Cara, você me deixou emocionado, porque eu fiquei lembrando aqui algumas cenas também. Esses dias a Ana, eu tava terminando de arrumar as coisas em casa, aí a Ana veio e me deu um abraço, a Ana mais velha, me deu um abraço, aí, óbvio, sempre quando ela me dá um abraço, eu abraço ela também, mas eu abraço de verdade. Eu abaixo e abraço ela. Aí ela olhou pra mim e falou assim, papai, eu te amo. Do nada. Isso é lindo. Cara, do nada, a gente indo dormir, aí eu fiquei assim, aí eu deitei na cama, e a minha esposa falou, o que foi, que você tá quieto, né? Aí eu tô relembrando. Porque a gente acaba ensinando o que é amor. E a gente ensina o que é amor pelos nossos gestos, pela forma que nós tratamos elas. E eu quero que ela saiba o que é amor. Porque quando ela estiver lá na frente, ela vai falar, eu sei que na minha casa eu tive amor. Eu sei o que é amor. Eu entendi o que é amor. Cara, e você me deixou emocionado. Fiquei chateado agora com você aqui, ó. A gente não pode chorar junto aqui, não. E aí eu te pergunto... Que até eu fiquei agora. Cara, como que você ensina para suas filhas, para as meninas, o que é amor, o que é respeito? Eu tenho um planner. Esse planner eu faço ele todos os dias. Pelo menos 6 vezes por semana eu faço ele. Eu preencho de manhã e no final do dia. E 70% das vezes tem lá uma pergunta nesse meu planner. O que eu quero ensinar para as minhas filhas hoje? 70% das vezes eu coloco gratidão e eu coloco amor. Amor. Eu sempre fico colocando como que eu posso ensinar amor, como que eu posso ensinar gratidão. Porque isso são coisas que elas só vão aprender vivenciando. Como que você ensina, cara, na sua casa? Cara, é no gesto, né? Então, quando eu faço ali quase todo dia, eu preparo o café da manhã das meninas. Quando eu preparo o lanchinho e coloco o lanchinho da escola e coloco um biscoitinho que elas gostam. Quando eu sento ao lado para ver um desenho, jogar um jogo. Quando elas me pedem para ir tomar um sorvete e a gente vai junto, sabe? E tá ali presente.
é se doar um pouquinho, né? A gente fala muitas das vezes do tempo de qualidade, né? Então, acho que quando a gente dedica ali o tempo de qualidade, a gente está mostrando o que é amor, né? Então, eu penso, você também fala um pouco sobre isso, né? Desse tempo de qualidade. Uhum. E eu acredito que quando a gente se dedica, a gente está realmente mostrando que é amor. A gente não precisa ficar falando toda hora que ama, que está junto, mas às vezes no olhar, é no gesto, né? É no carinho, é no detalhe. Eu acho que quando a gente vai nos detalhes, a gente consegue mostrar para os nossos filhos ali o que é amor. A gente não precisa estar simplesmente falando, né, e presenteando os nossos filhos. São nos pequenos detalhes. É no pegar na mãozinha, é no carinho, é no beijo antes de dormir. Eu acho que é por aí. É o cuidado, É né? no cuidado. E Cid, como é que foi a relação sua com seu pai? Cara, aí Foi? tu foi na canela, hein? Porque assim, um breve parênteses. Eu vejo muito que a dificuldade hoje, seja dos pais, o pai e a mãe, tá? Uhum. Em lidarem com os desafios do momento atual, vem muito do reflexo dos ciclos que eles viveram. Exato. Dos nossos pais, dos pais dos nossos pais. Então, estamos falando de uma sociedade que vem com um patriarcado muito forte. Se a gente Sim. pega ali há 20, 30 anos atrás, né, onde o homem não chora, o homem ele tem que ser o forte, o homem é o provedor, mas o homem, hoje, vemos o quê? É o homem que tem que cuidar, que tem que educar, que tem que ter gestos, tem que ter o olhar, tem que ter o carinho. Como é que foi a sua relação com seu pai? Cara, minha relação foi muito boa mesmo, assim, eu não tenho o que reclamar, né? Eu perdi meu pai em 2014 e até então ele sempre foi tudo, assim, foi amigo, foi parceiro, era um cara que, assim, era fora da curva, eu sou suspeito para falar, mas sempre me ensinou coisas boas e ele também, ele teve uma educação mais machista, né? Enfim, outros tempos, né? Eu costumo dizer que novos tempos requerem novos padrões de comportamento. Então, meu pai ele não teve toda essas estratégias que a gente tem hoje, esse conhecimento que a gente tem hoje, mas dentro do que ele foi criado, eu sinto que ele conseguiu me criar muito bem. Não só ele, mas a minha mãe também, que a minha mãe foi... Hoje, minha mãe consegue ser também um pouco pai para mim. Mas ele foi uma referência, ainda é uma referência muito forte. Eu penso nele todos os dias, é um cara que, assim, fico emocionado de falar, mas foi mal. Mas meu pai sempre foi uma referência para mim e eu tento fazer hoje com as minhas filhas, assim, muito do que eu aprendi com ele, só que, obviamente, adaptando todas essas estratégias que a gente tem hoje, esse conhecimento que a gente tem hoje, né, para lidar melhor e educar melhor as minhas filhas. Então, eu pego muito do que eu aprendi, reciclo muita coisa, né, porque a gente está aí num processo de evolução. Sim. Mas eu posso dizer que a minha educação dos meus pais, principalmente do meu pai, que foi a pergunta, foi muito boa. E eu fico feliz em poder transmitir muito do que eu aprendi com ele para as minhas filhas, poder reciclar algumas coisas e ensinar coisas novas. Cara, e tem muito a ver com valores, com aquilo que os nossos pais trouxeram para Exato. nós. Eu sempre falo muito isso, né? Isso foi, inclusive, um dos temas aqui com uma das pessoas que passaram no podcast. Nós estávamos falando do desafio de educar nos momentos atuais, né? Você está chegando agora na fase da adolescência, eu estou um pouquinho distante ainda, mas vou chegar. E a gente fica preocupado. Nossa, meu Deus, o mundo... E eu mudei minha visão. Antes eu ficava brincando e falando que eu queria pular a adolescência. Hoje eu mudei, eu falei, que vem a adolescência. Porque a minha filha vai ter os valores, ela vai saber o que é certo e o que é errado dentro de casa. Eu vou passar os valores para ela. E do lado de fora ela vai entender e vai interpretar, e ela precisa interpretar até onde ela vai e de que forma ela vai em cada um desses temas. Cara, você é um cara que eu sempre vejo que você estuda muito. Eu fico ali, eu fico admirado, meu. Fico realmente admirado. Você coloca lá o que você está lendo, como que você está lendo. Cara, você tem algum livro que você pode trazer pra gente aqui, que você leu, você falou, cara, esse livro mudou minha cabeça, cara. Eu sei que você já falou de vários, você já falou de alguns pra mim, inclusive, você já me indicou alguns, mas eu queria que você trouxesse aqui 2 livros que mudaram pra você, conceitos que você tinha no passado. Falou, cara, eu entendi agora que eu preciso mudar o jeito de lidar com as minhas filhas. Cara, tem muitos livros mesmo. Eu não sou um leitor ferrenho,
mas felizmente, hoje eu tenho algum tempo para poder ler. Então, o fato de eu estar me dedicando mais ao cuidado ali das minhas filhas e estar podendo estudar, isso me proporciona algum tempo também de qualidade para estudo. Mas eu posso dizer que uma referência, e aí eu vou até fugir um pouquinho do lado da parentalidade, mas uns livros que abriram muito a minha cabeça, cara, foram os livros do Alexandre Coimbra Amaral, que é psicólogo. E então eu posso dizer aqui de olhos fechados que o Alexandre é um cara também fora da curva e que me ensinou muito. E graças a ele, obviamente, eu busquei outras leituras, mas todos os livros dele, principalmente Toda Ansiedade Merece um Abraço, enfim, ele tem livros excelentes. E em relação à paternidade, cara, tem um livro que é um livro divertido do Pianges, né, que é o Papai é Pop, que é um livro bem legal. Tem Geração do Quarto, do Hugo Monteiro Ferreira, que é um livro que faz a gente refletir muito sobre o que os nossos filhos estão fazendo dentro dos seus quartos hoje. O Hugo tá na minha lista de eu trazer ele para cá também, o Hugo é um cara, assim, ele é muito bom, Legal. E eu li também O Gênero e Nossos Cérebros, acho que é Gina Ripon, que se pronuncia. É um livro muito bom também para a gente poder entender essa questão do cérebro masculino, cérebro feminino, se existe diferença ou não. Então, assim, eu acredito que é um livro também que vale a pena quem está estudando e pesquisando sobre parentalidade dar uma lida. E qualquer um desses aí que você der um Google, você pegar ali o top 10, livro da Maia, livro da Dani Hope, sabe? São livros que vale a pena a gente ter ali na cabeceira, de vez em quando pegar e dar uma consultada. Cara, recentemente eu li o livro da Laura Gutman, Uma Sociedade com a Criança no Centro, algo assim, não lembro exatamente o nome. E nesse livro ele me deu uma quebrada de paradigma sobre alguns temas. E dentro dessas quebras de paradigma vieram algumas reflexões sobre a alimentação, sobre a questão de você deixar a criança ser criança, coisas assim. Inclusive também uma conexão muito grande com a escola também, como a escola também ela é importante nesse processo. E você falou aqui do Alexandre Coimbra de Amaral, ele tem um grupo para pais, você sabia, né? Você participa desse grupo? Já participei de três vezes, duas com ele e uma com ele não pôde estar presente, que foi um outro colega que fez. E eu vou te falar, essa ideia dele é sensacional. Eu tive o prazer de conhecê-lo ano passado no Congresso Internacional de Parentalidade. E vou te falar que eu fiquei emocionado, porque quando eu o conheci, né, pessoalmente, ele falou meu nome. Ele olhou para mim e falou: Cid, que prazer ter você aqui. E aquilo mexeu comigo, porque de vez em quando ele faz umas postagens, eu comento, eu escrevo alguma coisa para ele no Instagram. E aí eu comentei com ele sobre o grupo que ele tem, né, o grupo reflexivo, e eu também criei um desse, onde eu tenho algumas pessoas que participam de vez em quando. E ele elogiou também o fato de eu ter feito isso, a gente conversou ali um pouco, e eu fiquei muito feliz em conhecê-lo pessoalmente, porque ele é uma grande inspiração e referência para mim na área da psicologia. Você tem um grupo com pais? Tem um grupo com pais. Para falar conta sobre esse grupo, como funciona? Cara, a gente conversa sobre tudo, principalmente sobre as nossas dificuldades que a gente tem na educação dos nossos filhos hoje, né? Tá. Então, quais foram as nossas questões como crianças e jovens e o que a gente está percebendo hoje junto aos nossos filhos e como a gente pode mudar e melhorar isso. Cara, eu adoro esses grupos. Eu não tenho muito tempo de participar. Eu tenho alguns que eu estou lá, mas eu gosto desses grupos e principalmente grupos que são feitos por pais. Porque você tem ali, você vai falar de coisas aleatórias. Tem um amigo nosso, né, que está no livro com a gente, que é o Deco. Ele tem lá o Fala Papito, né, o grupo. Sim. E ali, os caras falam de tudo. Eles combinam de jogar tênis junto, eles combinam de fazer várias coisas. Combinam programas com os filhos. Eu acho isso muito legal, porque durante muito tempo, esses programas, encontros com os filhos, ele sempre foi muito pautado pelas mães. As mães que marcam e se encontram num parque para uma determinada ação. Aí eu vejo os pais fazendo isso. Eu falo, cara, que legal, que riqueza ter esses grupos. Então ali ele vira um grupo de apoio, mas também tem assuntos profundos. Sim. Cara, as pessoas trazem uns assuntos lá. Teve até um assunto que trouxe, eu também participei ali do comentário. Porque a gente tem estudado bastante, né? Tanto eu como o Cid, sobre o tema da parentalidade. Mas sempre para nós é um desafio. Por exemplo, eu estou aqui com o Cid agora e estou aprendendo. Então, os outros e eu também. 14, 15 que passaram aqui, e os outros 20, 30, 40, 100 que passaram aqui,
eu vou aprender com todos. Por isso que eu escrevo, tá? Eu tô escrevendo aqui porque eu tô aprendendo mesmo. Eu tenho vários ganchos aqui, vários comentários. Quando eu termino, eu comento com a pessoa. Eu falo, cara, você falou um negócio ali. E, poxa, você falou um negócio que mexeu comigo. Porque acho que é sobre isso, né? Sobre a gente se posicionar, querer aprender, querer absorver. E eu entendo que a parentalidade ou a paternidade, ela exige que a gente aprenda. Nós estávamos lá, o Cid foi o cara que gravou minha cena lá com a Isa Minatel, que eu fiz a pergunta para ela. Falei, Isa, se você tivesse que dar um conselho para todas as pessoas que estão aqui sobre paternidade e maternidade, qual seria esse conselho? Ela falou o quê? Estude. É isso, estude. Quanto mais você estuda, quanto mais você entende sobre o desenvolvimento infantil, quanto mais você entende sobre os comportamentos, você muda com o seu filho, mas você muda com o mundo. Exatamente. Eu mudei com o mundo. Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre um tema nada a ver de parentalidade. Eu estava falando com ele sobre coisas de parentalidade, mas para falar com adultos. Questões de comunicação, CNV, que é comunicação não violenta, que a gente vai lá para aprender para falar com os nossos filhos, que são coisas que nós não aprendemos. E quando nós ensinamos, ajudamos outras pessoas a falarem ou exercitar esse tipo de coisa, nós estamos aprendendo muito mais. Então, por isso que eu gosto de tentar mostrar os caminhos, que por isso para mim virou um grande propósito. Porque quanto mais eu consigo ajudar as pessoas, mais eu estou me ajudando também. Com certeza. E Cid, você que é um cara que aprende, que estuda, que se desenvolve, que está sempre buscando novos conceitos, quais são as dicas que você poderia trazer aqui para os pais, para as mães, para os educadores com relação à educação dos filhos, do que você já tem de experiência? Cara, isso é bem interessante porque a maioria das pessoas, principalmente quem não está familiarizado com o tema, eles acham que existe uma receita pronta e não tem. Porque a gente precisa entender muito sobre a vivência de cada família, né? Cada um tem a sua cultura, tem a sua crença, tem a sua religião, tem a questão da regionalidade também. Então, a gente precisa entender essas subjetividades de cada família, de cada criança, de cada pai, para que a gente possa aí, pensar nas estratégias, né, que podem ser desenvolvidas para algumas questões. Então, em relação a dicas, né, a gente não tem essas estratégias prontas. Ah, não tem? Não tem. Eu achei que você ia me dar 2, 3 dicas que eu chegar em casa, apertar 3 botões. Não, a primeira é daqui a uns 10 dias comprar o livro Pai Presente. Ah, é verdade, boa. Porque ali não vai ter o caminho das pedras no sentido da receita pronta, mas ali vão ter muitas histórias, vão ter inspirações para que a gente consiga ali, dentro do que cada um está passando, né? Da história, da vivência de cada um, para que a gente possa talvez se identificar com alguma coisa e falar, opa, peraí, isso aqui já aconteceu comigo, isso aqui acontece comigo. Poxa, ele agiu dessa forma. Poxa, será que eu também, se eu agir dessa forma, pode dar certo? Será que se eu tratar meu filho com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de respeito, será que se eu abaixar na hora de conversar com ele, né? Será que na hora antes de eu pensar em gritar, eu chegar e falar assim, não, peraí, respirar fundo. É claro que a gente não vai acertar 100%, cara. Eu costumo dizer que eu erro todo santo dia, cara. Eu erro todo santo dia. Não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Não tenho mesmo. Só que eu busco o quê? Não repetir esses erros com as minhas filhas. Mas eu erro todo dia. Então, eu acho que a dica que a gente pode dar é respira fundo, porque cada dia é um dia diferente, cada fase é uma fase diferente e passa rápido. Você vai sentir falta de cada minuto que passou. De cada desenho animado que você assistiu quando suas filhas eram pequenas. Então, é a gente aproveitar o momento, sabe? Mas entender que os nossos filhos têm os momentos deles, eles têm as fases deles, e a gente precisa respeitar eles como eles são. Você deu 3 dicas, você falou que não ia dar dica, você deu 3, ó. Que bom. Conhecimento, respirar fundo e aproveitar o momento. Eu costumo dizer, tem uma frase, já falei em outros episódios, e eu gosto de repetir essa frase, porque essa frase, ela deu um tapa na minha cara. O Murilo Gun, você conhece o Murilo Gun? Conheço, nossa. Incrível, inclusive. Murilo Gun, ele fez um post. Aí ele fala assim no post, são tirinhas, né? Ele chega e fala assim, que um mestre um dia chegou pra ele tava indo embora, o mestre chegou e falou assim pra ele, vai embora e vai de ré. Aí ele, professor, como assim vou de ré? Eu vi isso. Você viu isso? Eu vi. Aí o professor falou, claro, porque de ré você tem que estar 100% no foco, 100% foco, presente, atento. De ré você não mexe no celular. Aí eu falei, que... Vai de ré, eu achei lindo cara, isso. que insight eu salvei incrível. Esse post. Eu também salvei. Eu repostei no meu story. Eu salvei esse post. Porque assim, ele foi um post tão pra mim, porque né, eu tava conversando com o Cid aqui no backstage,
Tava falando aqui dos projetos, dos milhões de projetos Muito aqui. projeto. Aí ele falou, cara, eu tomei uma decisão, né? Você falou, e de focar, né? E às vezes é isso aqui, ó. É aproveitar o momento, porque se a gente não aproveita esses momentos, as coisas acontecem. Eu vejo minhas filhas hoje, eu vejo a Ana, principalmente, que tá maior, eu vejo as coisas que ela fala, a forma que ela age. Eu falo, meu Deus, que momento que ela começou a falar e agir desse jeito. Que momento que... Aonde ela deu esse salto? Porque às vezes parece não saltos, né? Parece que aquele bebê, que pra gente sempre foi um bebê, de repente você vê aquele desenvolvimento acontecendo. Aí eu também gosto sempre de falar sobre a questão você falou sobre ensinar, sobre o exemplo, falamos sobre ser o exemplo aqui de outras formas, né? E eu lembro uma cena, a Clarinha mais nova chorando muito, porque o brinquedo dela caiu, acho que quebrou. Aí a Aninha chegou e falou assim, Clarinha, aqui você pode chorar. Quer um abraço? Cara, minha filha tinha 3 anos quando ela falou isso pra Clarinha. Nossa. Eu não tinha 4 anos ainda. Aí eu não tava presente. Se eu tivesse presente, com certeza eu ia chorar, eu ia me emocionar, porque é o que a gente prega em casa. Aqui você tem voz. Aqui o seu choro, ele é entendido. Aqui eu respiro fundo. E eu falo, tá, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer, mas tem um gatilho aqui, ó. Esse gatilho tá batendo na minha cabeça de um jeito alucinante. Quando eu falo pra ela escovar o dente, ela não escova. Mas aí eu paro, respiro fundo. Sempre, não. Porque eu também erro todo santo dia. Cara, você falou uma coisa aqui que chamou a atenção até, foi ontem ou anteontem que eu fiz uma repostagem, que eu achei lindo. O Murilo Rosa foi tirar uma foto com a fadinha. Isso aconteceu anteontem, essa semana agora. Medalhista e tal, né? Uhum. E aí o Murilo Rosa foi tirar uma foto do filho dele, Arthur, se eu não me engano é o nome do filho, junto com a fadinha. Então ele tá tirando uma foto e tem alguém filmando. E a cena é linda, porque quando ele vai fazer a selfie, o filho dele o Arthur abraça a fadinha, aqui, até arrepia, olha só. Ele abraça a fadinha e começa a chorar. E, cara, olha que lindo isso, né? Um pai, ele abraça até o filho, um pai ensinando a seu filho que ele pode e deve, sim, admirar uma menina, uma mulher, né? Tá ali uma referência, e que ele pode expressar o seu sentimento dele, né? A gente pode perceber aí alguns pais que falam, não, mas homem não chora, como é que o garoto tá ali abraçando a menina assim, tá vulnerável e tal? E não, aquela cena é linda, cara, aquela cena é linda. Até uma colega minha falou assim, Cid, olha só que bacana isso, olha que exemplo que o Murilo Rosa tá dando em abraçar o filho, né, e entender que aquele momento ali emocionou ele tá admirando ali uma menina, uma mulher, ou seja, os meninos podem admirar as fadas, a fadinha, princesas, mulheres, e podem sim se emocionar. E tá tudo bem, cara, e tá tudo bem. Uhum. Então essa cena me chamou muito a atenção e me faz lembrar também de quando a minha filha, a mais velha, a Manuela, né? Ela tem muito assim de às vezes chegar para mim, papai, a gente precisa ter uma conversa de psicólogo, de pai e filha. E eu fico até meio assim sem graça às vezes, porque a minha esposa é psicopedagoga e psicóloga. E eu falo, poxa, minha filha, menina, mulher, podendo conversar com a mãe, ela chama, pede o pai, né, para conversar. E aí ela fala, tem certas coisas, papai, que eu não gosto de conversar com você e com a mamãe. Será que você pode marcar a tia Jaque? A Jaque é a terapeuta dela, né? Então, de vez em quando, ela vai na terapia também. Então, assim, dar esse espaço para os nossos filhos também falarem com a gente, se abrir com a gente, falar sobre as emoções, né? Uhum. E a gente ali deixar que aquela vulnerabilidade também, que aquilo seja normal, que a gente possa se abrir com os nossos filhos possam se abrir com a gente. Então, eu vejo isso como uma coisa muito, muito positiva, né? Na criação das minhas filhas. E eu espero que isso também aconteça com a Laurinha, que é a mais nova. Uhum. Mas, voltando aqui para pegar o gancho, essa evolução que a gente vai pegando dos nossos filhos, né? Deles mostrarem pra gente quem eles são e a gente deixar eles serem quem eles são, né? E se emocionar junto com a gente. Nossa, cara, muito lindo tudo isso, cara. Bom, a gente escreveu junto o livro lançou fazem alguns dias. Como que foi pra você, cara, escrever esse livro, Pai Presente? Fala um pouquinho do seu capítulo, deixa a galera aqui com uma ansiedade em querer conhecer a história do Cid. Como é que foi, cara? Cara, foi uma sensação, assim, incrível. Porque de uns tempos para cá eu já venho escrevendo muita coisa, mas o fato de você escrever um capítulo de um livro e ao lado dessa galera, né? E aí depois a minha ficha foi caindo de ver quem são as pessoas que estão ali
Não sou nem eu ao lado delas, um do lado do outro, Do um lado dando do a outro. mão ao outro, né? Então foi realmente muito importante, eu fiquei muito feliz com esse convite e até saber que você está junto. Então foi, não vou dizer para você que foi difícil, tá? Porque quando a gente tem alguma experiência, né, tem alguma vivência, o fato de já ter 2 filhas, e o meu capítulo, né, eu falo sobre autonomia, eu estou falando ali sobre um pai possível diante da promoção da autonomia dos filhos. Então, eu falo que a gente precisa dar espaço para os nossos filhos serem quem eles são, né? Mas, ao mesmo tempo, tá ali orientando, se fazendo presente e dando a assessoria que eles precisam. Porque cada criança tem o seu tempo e a gente precisa entender isso na dinâmica da nossa família do dia a dia, né? E a importância deles terem essa autonomia. Então, minhas filhas lá em casa, elas têm... hoje, por exemplo, a mais velha acordou e olhou, eu olhei, ela já tinha arrumado a cama dela. E a gente está aqui, hospedado na casa de uma tia, ela arrumou a cama dela bonitinha. Então, assim, a gente vai dando essa autonomia para que ela faça pequenas atividades. E eu trago isso no livro, né? Para que a gente possa, e aí são algumas estratégias, né? Como eu disse, não é uma receita pronta, mas existe como a gente ensinar nossos filhos que eles podem acordar de manhã, eles podem arrumar a cama deles, de acordo com a idade eles podem fazer preparar o café da manhã deles. Então, assim, são pequenas atividades que a gente vai ensinando e vai colocando no dia a dia, né? E eu trago isso no livro de uma forma bem leve. E eu acredito que isso é muito importante, não só na criação dos nossos filhos, mas para que eles possam, no desenvolvimento deles, né, para que nossos filhos possam criar aquela sensação de pertença na família, de que eles estão fazendo algo por eles mesmos, por si próprios, e não dependendo exclusivamente do pai ou da mãe para fazer. Cara, uma conexão incrível com o capítulo, né? Porque eu falo sobre vínculo. E a criança, ela tem autonomia quando ela tem vínculo. Exato. Quando ela sabe que ela está num ambiente seguro. Que eu falo muito do apego seguro. Então, a gente tem uma conexão incrível. E o Cid é palestrante também. Você está levando essa palestra para escolas, para empresa? Como é que está sendo isso? Cara, tô levando sim, tô muito feliz, porque tenho recebido alguns convites para palestrar em escolas, em empresas. E eu tô trazendo essa pegada, né? Mas de uma forma mais leve, mais descontraída, para mostrar para os pais, mostrar para os futuros pais, que a gente pode sim ensinar coisas aos nossos filhos, que a gente pode ensinar autonomia, que a gente pode ensinar sobre responsabilidade, que a gente pode criar um bom vínculo com os nossos filhos, sendo cada vez mais presentes. E eu acho que isso leva à conscientização. Eu acredito muito nisso, o poder da gente, da fala, da gente conversar como a gente está fazendo aqui, eu aprendendo com você, talvez você aprendendo um pouco comigo. E assim, eu e o Cid não tem só o capítulo conectado, a gente tem tatuagem até parecida, né? Parecida, cara, parecida, olha só. Quem tá no Spotify não vai conseguir ver, tá? Então você entra lá no YouTube e assiste. É bem parecida, né, Maori? Porque nós somos caras de propósito, né? E o Maori, cara, tem muito a ver com propósito. Essas tatuagens aqui a construção dela tem muito a ver com a história da nossa vida. Que é isso que eles acreditavam, né? Eles colocavam as histórias que marcaram eles na pele. Exatamente. E é mais ou menos o que eu fiz aqui na minha, imagino que você deve ter feito na sua também. Exatamente. Cara, é muito bom, assim, cara, assim, eu acho que a gente pode fazer umas palestras juntos. Você falando, eu falando do vínculo e você falando da autonomia, hein? Vou deixar anotado aqui. Assunto que não vai faltar, meu amigo. Então tá bom, fechado. Vou lá pra Petrópolis, a gente Vambora. vai arrasar. E eu venho pra São Paulo, Cid, chegando ao final do nosso bate-papo, tenho sempre 2 perguntas que eu quero deixar aqui fixado. Eu quero fazer um compilado dessas perguntas depois no final do ano. Vambora. Então, responda. Eu sei que você vai responder com o coração, mas pode colocar o coração aqui, tá? Se você tivesse o poder de mudar o mundo, o que você faria? O seu mundo. Aquele mundo que você conhece, que você tem acesso. O que você faria para mudar esse mundo? Outra pergunta forte, pesada. Prometo que eu não vou chorar agora. Cara, eu acho que toda criança pudesse ter um pai. Ou uma referência masculina, seja um tio, um padrinho, um irmão mais velho. Eu acho que o poder de um pai na vida de um filho, de uma criança, ele é surreal. Porque a gente vê muito a questão da mãe, da heroína, porque a mãe...
e é fundamental. Mas a gente percebe hoje que são poucos pais que reconhecem seus filhos, são poucos pais que estão presentes na vida dos filhos, são muitos pais que abandonam seus filhos, abandonam as mães. Então, acho que se eu pudesse mudar algo no mundo, eu mudaria isso, para que toda criança tivesse uma referência paterna. Bom, você aqui me deu um chute na canela aqui, né? Porque lá em casa, minha mãe foi mãe solo. Eu fui entender a questão da relação com meu pai, entender a presença do meu pai, eu tinha talvez uns 8 anos. Que eu fui realmente... Ele começou a frequentar minha casa, não sempre, uma vez a cada 2 semanas. E me faltou isso aqui. Me faltou essa referência masculina. Em vários aspectos, né? E seja até a segurança. Então, imagine uma mãe solo, tendo que trabalhar, tendo que deixar sozinha o seu filho em alguns momentos. Nós tínhamos uma rede de apoio, tinha minhas tias, mas a minha mãe, ela tinha lá os compromissos dela e ela precisava, se ela não trabalhasse, a gente não tinha o que comer. E em alguns momentos ela teve que fazer algumas manobras porque ela não tinha outro caminho. Ela não tinha outra ferramenta. Ela não tinha outra possibilidade. Qual era a possibilidade? Era me trancar, era me reprimir, porque ela tinha medo que se eu não fosse reprimido, pudesse fazer algo fora de casa. E eu já entendo que se os valores estão muito bem empregados, eu não preciso prender, eu não preciso proibir. Eu simplesmente tenho que deixar minhas filhas serem quem elas são, que você falou agora há pouco, né? E você que me deu um chute na canela agora. Foi mal. Descontou. Descontei. Então, não era a minha intenção. Brincadeiras à parte. Não era a minha intenção. Não, e aqui a gente está num ambiente seguro. E tá tudo bem a gente se emocionar, porque são assuntos Verdade. que mexem com a gente. É verdade. Seja um assunto que a gente relembra com afeto, seja um assunto que a gente relembra com um pouco de dor, mas acho que é uma jornada. Sabe que lá sobre dicas de aprendizado, que eu daria para as pessoas também, que a gente não comentou, sobre autoconhecimento. Esse foi o meu melhor remédio, tá? Quando eu tive o autoconhecimento, parece que virou uma chave na minha cabeça, as coisas começaram a acontecer de um jeito totalmente diferente. Eu comecei a entender por que eu pensava, por que eu sentia, e esse tema, que foi o tema que você comentou aqui agora, ele deixou de ser um problema para mim. E passou a ser, falou, legal, eu não quero que as minhas filhas tenham isso aqui. Uma falta de uma referência. Então, eu vou ser a melhor referência possível. Exatamente. Eu vou ser o melhor exemplo possível. Por isso que elas me transformam todos os dias. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. E a minha última pergunta, o que é família para você? Vamos lá. O que é família? Rodrigão, eu acho que família é uma instituição que deve ser amada, respeitada, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito louca, porque toda família tem as suas questões, seus atravessamentos, e às vezes nem a gente que está com a nossa família entende a nossa família, né? As nossas loucuras, as nossas manias, e a gente precisa aprender a conviver com essas loucuras, com essas manias e respeitá-las. Então, cada um tem seu gosto, cada um tem sua maneira, a gente vai aprendendo a conviver e respeitando isso a família do jeito que ela é, né? Então, você tem a sua, com os seus atravessamentos, eu tenho a minha, e a gente tem que se amar, se respeitar, e dentro disso tudo a gente buscar evoluir, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está conversando para quê? Para trocar ideia, trocar informação, aprender e você chegar na sua casa, eu chegar na minha e falar, poxa, a gente trocou uma ideia, me deu um insight, me fez refletir. E aí isso volta ao que você falou, do autoconhecimento. E aí eu trago o amadurecimento. Então a gente está aqui para isso, para debater e entender a importância da família, do significado da família e do que ela vai representar no futuro para as próximas gerações, que são as nossas filhas e nossos netos aí no futuro. Tudo mais. Gente, o Cid, ele é um filósofo, tá? Eu trouxe um filósofo aqui. Você falou de ciclo e tudo que você falou parece que tem uma conexão na minha cabeça. Porque no final acaba sendo assim. Seja um ciclo que a gente quebra e reconstrói, como você falou lá atrás, para reciclar, né? Exato. E essa reciclagem traz o desenvolvimento. Ou senão a gente se mantém e vai viver o ciclo pelo resto das nossas vidas e dos nossos filhos vão viver. Cara, muito profundo isso que você falou. Eu não vou dizer que eu sou um filósofo, mas eu curto. Eu estou fazendo filosofia também. Na verdade, eu precisei trancar agora recentemente para poder fazer a pós em parentalidade. Mas falta um ano para me formar em filosofia também. Eu sou um amante da filosofia. Não, eu sei disso. Eu acredito que a filosofia pode ajudar muito na questão de autoconhecimento
do nosso amadurecimento, da nossa evolução. Então, eu não me considero um filósofo, mas um grande amante da filosofia. Então já é meio caminho. Isso aí. Então, vamos encerrando o episódio de hoje. Cid, como as pessoas te encontram para te contratar, palestra, mentorias, atendimentos, como que eles te encontram? Cara, eu estou usando mais o Instagram, né? @Cid Paz Vieira Filho, Cid com C e D. Cid Paz Vieira Filho é o caminho mais fácil para me achar. Também tem Facebook, mas eu movimento pouco. Uhum. Mas eu diria aí que o principal acho que a principal rede que todo mundo tem usado hoje é o Instagram, né? Já virou até trocador de mensagem. Trocador de mensagem. Não é mais o WhatsApp, é o Instagram, hoje é o número 1. Exatamente, cara. Mas estou aí, então quem tiver interesse me procura, chama no DM, como o pessoal costuma dizer, né? Uhum. E a gente troca uma ideia, a gente conversa. Legal. Porque acho que o nosso objetivo é trazer conhecimento, é trazer informação, né? Com responsabilidade, com seriedade. E eu acho que é isso também que a gente está fazendo aqui, cara. Eu quero te parabenizar pelo projeto, te agradecer pelo convite, né? Então, estar aqui com você. Espero voltar e trazer outros assuntos também. Espero também te receber na minha cidade. E foi um prazer estar com você aqui. E pelo linha do tempo maluco do podcast, o Cid, na verdade, ele vai participar de um outro episódio, mas vai ser ao vivo. E vai já ter passado já quando passou esse aqui. Então, é o tempo maluco do podcast, gente. A gente vive numa linha de tempo única que a gente criou. É um universo paralelo. Um universo paralelo do Conversa de Pai. Não, Cid, então, cara, obrigado por você estar aqui. Obrigado por você ter vindo. Super feliz mesmo. Você é um cara que... Eu te agradeço, Rodrigo. Você, pra mim, é uma referência, cara. Porque você foi um dos primeiros caras que falou comigo sobre o tema. E você é um dos primeiros comigo também. Eu acho que a nossa sintonia aí bateu, velho, cara. Muito. Exato. Então, você tá aqui pra mim. Você foi o primeiro convidado. É que a gente tava na versão online. É verdade. Eu fui por isso que gente, ele mandou o projeto. Ele foi o primeiro convidado, cara. Olha só. Exato. E aí calhou agora de ele estar aqui em São Paulo. Quando ele falou, vou estar em São Paulo, eu falei, então você vem. E eu lembro que eu falei, vambora. Aonde, quando, por quê, que horas, vambora. Foi mesmo. Então, cara, obrigado mesmo por você. Obrigado pela confiança também, cara. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e vamos junto. Parabéns pra você também. Melhor. Obrigado. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final do nosso podcast, Conversa de Pai, 16º episódio. Toda semana para você aqui aos sábados, agora às 10 horas da manhã. Não deixe de nos acompanhar. Curta, faça com que a página fique aparecendo ali no seu feed, os pop-ups, porque aqui sempre tem uma história bonita, uma história inspiradora com pessoas com conteúdo relevante para ajudar você na sua casa. É isso aí, obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.